Eu estava organizando, uma vez que tinha sido convidado pelo governo do Vietnã, uma viagem com alguns parlamentares ao Vietnã. Mas em determinado momento, o preço da passagem de Brasília a São Paulo era R$ 2.400. E quando eu comecei a pesquisar as passagens, consegui alguns preços muito caros, mas Vossa Excelência sabe como é que funciona isso. Que dia devemos chegar, como é que compatibilizamos os outros. E chegou um momento que o preço da passagem era tão alto que eu desisti da viagem. Quem pagaria a viagem era o Senado, mas o escândalo deste leilão, desta liberdade de mercado, fez com que uma passagem que começava por um exagero acabasse por 30 e tantos mil reais. E eu simplesmente suspendi a viagem. É evidente que essa visita ao Vietnã, para mim, era extremamente interessante. Mas o jogo que o tal mercado está fazendo em cima das passagens aéreas é simplesmente insuportável. E a TAM, depois que foi adquirida pela LAN-Chile, também mudou completamente o seu comportamento. Mesmo você não consegue mais os tais pontos Multiplus, nunca mais você consegue uma passagem através dos pontos. A dificuldade é monumental, a não ser que você compre um ano antes. Mas isso tudo acaba sendo uma grande ilusão e a desordem, ou seja, a ordem da desorganização do mercado está atingindo todos nós. Não existem mais reclamações na casa, porque, afinal de contas, as viagens de ida e volta são pagas pelo erário, mas o abuso é simplesmente monumental. Eu desisti dessa viagem com o grupo que foi ao Vietnã, porque fiquei simplesmente escandalizado pelo preço das passagens. E a cada dia subiam 30%, 40% no preço total. Então, o livre mercado das passagens é uma bagunça completa. Eu lembro que, em 1987, se não me engano, era o Jimmy Carter que estava no governo dos Estados Unidos, se organizou a deregulation, o desregulamento das passagens aéreas. Se imaginava, então, que a concorrência entre as empresas iria fazer com que as passagens baixassem nos Estados Unidos. Mas o que aconteceu foi que elas se organizaram em cartel, aumentaram os preços e deixaram de renovar a frota. Se dizia, teremos aviões novos e tarifas mais baixas. O cartel organizou tarifas altíssimas, com a liberdade absoluta, sem a intervenção do Estado, e os aviões passaram a ser os turbohélices, a ponto que, em determinado momento, a frota brasileira era extraordinariamente mais moderna que a frota dos Estados Unidos. Então, o que nós estamos vendo no sistema de tráfego aéreo no Brasil é uma bagunça monumental. E essa bagunça é em desfavor do usuário. Muito obrigado. Imagina uma passagem para São Paulo, Brasília, São Paulo, R$ 2.400. No pacote da viagem Brasília, São Paulo, Paris, Hanoi, empurra uma passagem de R$ 2.400 por conta do lucro das agências e por conta do lucro das companhias aéreas. Nós já vimos aqui no Senado o caso do superfaturamento das agências, tanto que o Senado eliminou a agência que estava trabalhando aqui. O que aconteceu comigo, aconteceu com Luiz Henrique. O Luiz Henrique, aconteceu com o senador Baiano comigo também. Walter Pinheiro e comigo. Walter Pinheiro. No meu caso, por exemplo, eu tinha uma passagem para um encontro, para uma palestra que eu faria no México, e à noite a minha mulher resolveu que iria junto comigo. Disse, então vai para o computador e tira a passagem. Ela tirou. E executiva, como tira o Senado para os senadores. Só que a minha, se não me falha a memória, custava 17 e poucos mil reais, e a dela, pela internet, custou 4.400 e ela viajou ao meu lado. Então, a bagunça é muito grande. Mas, além dos preços absurdos das agências, das companhias, o serviço público no Brasil, do legislativo, do judiciário e do executivo, também sofrem de desvios que estão permanentemente existindo sem correção. Muito obrigado, senador.